Fala, moçada, tudo bem? Prontos para mais uma aula? A aula anterior a gente estava falando sobre o princípio de Steven. Hoje a gente vai falar sobre o princípio de Pascal. Bom, o que seria isso aí, né? Primeiro, antes de qualquer coisa, é importante saber que Pascal, né? O princípio de Pascal, essa teoria dele, essa lei dele, levou a várias aplicações no nosso cotidiano, na nossa vida, né? Que facilitou muito a nossa vida. Por quê? Porque, segundo o princípio dele, a gente consegue, através dessa formulação teórica dele, conseguir multiplicar forças. De uma força menor, a gente consegue fazer multiplicadores de força da menor. O que eu quis dizer com isso? Eu vou desembaralhar isso aí. Quando a gente, num fluido, aqui eu desenho o seguinte, aqui ó, tem vaso comunicante aqui dentro tem fluido, tá? Quando eu aplico uma força F aqui, essa força aqui é transmitida, quando eu aplico essa força, uma pressão é gerada aqui, cria um aumento de pressão em um determinado ponto, e esse ponto de pressão, ele aumenta, quando ele é aumentado aqui, ele transmite esse aumento para todos os pontos do líquido igualmente e integralmente, tá? É isso que está falando. Aumentando-se a pressão em um ponto de um líquido em equilíbrio, este aumento transmite-se integralmente a todos os pontos do líquido. Exatamente isso aqui. Ó. Tu aplica uma força, cria-se uma pressão, né, no líquido, esse aumento de pressão é transmitido para todos os pontos do líquido, igualmente, integralmente. E lembrando que o fluido aqui, o líquido no caso, ele tem que estar em equilíbrio, tá? Então o que acontece? Então, dessa dedução aí, dessa teoria de Pascal, ele observou o seguinte, assim, ó, que se esse aumento de pressão ele é transmitido para qualquer ponto do líquido, então a variação de pressão num ponto é igual à variação de pressão no ponto 2. É isso. Bem simples assim. Quando existe aumento de pressão, existe variação, né? Num ponto. Esse ponto, quando tu aumenta a pressão, ele vai aumentar da mesma forma em qualquer ponto aqui. Então aqui, ó, variação de pressão 1 num ponto, variação de pressão 2. É igual a variação de pressão 2. Note o seguinte, assim, ó, que a pressão é a razão entre força sobre área. Esses dois fatores aqui, ó. A divisão desses dois fatores aqui, ó, ele dá um valor que é a pressão. Então, nota, ó, como a pressão está aqui, ó, eu consigo substituir essa parte aqui, ó, força sobre a área, que é a pressão, no lugar da pressão. Daí ficaria assim embaixo, ó, força 1 sobre a área 1. Aqui também eu posso substituir, ó, F sobre A, que é a força sobre a área, na variação da pressão. Porque a pressão, ó, isso aqui é a pressão. Isso aqui é a pressão. Então, o que acontece? Substituo também, só que daí fica a força 2 com a área 2. E olha que bacana, vamos fazer um exemplo aqui para ficar bem interessante. Ó. Vamos supor que essa força F1 aqui, ó, eu vou botar números agora. Força 1, ela é 2 newtons. E agora, vamos supor que essa área, a superfície da área ali, que é aplicada a força, área 1, daquele êmbolo lá, ela é 5 metros quadrados, ó. E agora, vamos supor que aqui a área desse outro êmbolo aqui, a área 2, a área da superfície, tá? Não o volume, a área da superfície. 2 é igual a 30 metros quadrados. Tá? Note o seguinte, estamos trabalhando com área grande, tá? Então, esse projeto aqui é um mega elevador hidráulico, tá? Ele não é pequenininho não, isso aqui, por esses dados 5 metros quadrados é grande. Tá? Mas vamos supor esses dados aqui, tá? E a força F não tem, eu quero descobrir essa força. Quando eu aplico uma força pequena aqui, eu quero saber qual a força que vai dar aqui depois. Força 2. Tá aí os dados, ó. O que eu faço agora? É só substituir esses dados aqui no princípio de Pascal. Então fica assim, ó. O F1 tá lá, né? Vou pegar essa parte que substitui os valores aqui, ó.
2 newtons dividido pela área 1, que é 5 metros. 5. Igual. A força 2 eu não tenho, que eu quero descobrir, sobre a área 2, que é 30 metros. E agora o que eu faço? Multiplicação em cruz aí, tá? Aqui vai dar 60. Primeiro, 5 vezes F2, 5F2. 5F2 igual a 60. Confere aí. F2, 60 dividido por 5, que isso totaliza 12 newtons. A força de 12 newtons. Então veja bem, pessoal, olha só. Como esse princípio nos diz que isso aqui, um elevador, por exemplo, hidráulico, é multiplicador de força. Quando eu aplico lá uma força de 2 newtons, tá? Força 1, porque é uma força de 2 newtons. Teve um aumento de pressão no líquido aqui. Esse aumento foi distribuído integralmente a vários pontos, inclusive na superfície do êmbolo aqui, ó, tá? Esse aumento foi transmitido para esse ponto aqui embaixo. Então fez com que gerasse uma força, tá? Movesse esse êmbolo para cima. Só que com qual força? De 12 newtons. Então vejam bem, uma força de 2 newtons aplicada aqui, eu consegui multiplicar ela para 12 newtons. Show de bola, né? Muito tri. E vocês notam que é o seguinte, assim, ó. Por mais que aqui, ó, tem uma força de 2 newtons, aqui agora passou a ser 12 newtons, a pressão do fluido, o aumento de pressão no fluido, como diz o princípio de Pascal, é a mesma. E eu vou provar para vocês, quer ver? Cuida. Ó, eu vou deixar esses dados aqui, tá? Vou apagar isso aqui. Como aqui, ó, a força F2, eu queria saber, né? Eu descobri que ela é 12 newtons, né? Vou botar aqui então já. 12 newtons, tá? Agora eu vou pegar os dados e substituir na equação aqui, ó. Com a força 2 agora, tá? Então lá, ó. O F1 aqui, ó, é 2 newtons. Vamos lá. 2. Área 1, 5 metros quadrados. Agora, força 2. Quanto que é a força 2 que eu achei? 12 newtons, né? 12 newtons. E área 2? 30 metros, né? Tá aqui, ó. 30. Vamos verificar o que acontece? Quanto que é 2 dividido por 5? 0,4. Quanto que é 12 dividido por 30? 0,4. Essa relação de igualdade aqui, ó, esse 0,4 aqui é a pressão. É a pressão que foi dada aqui, ó. Quando eu aplicar uma força de 2 newtons, essa pressão é 0,4. Tá? Pascal. 0,4 Pascal. Ou seja, é newton por metro quadrado, porque a minha relação aqui de força é newton e aqui é metro quadrado, a de área. Então a unidade de medida aqui nesse caso seria Pascal, ou newton metro quadrado. Então quando eu aplico uma força de 2 newton aqui, eu vou ter 0,4 Pascal num ponto. Quando aumenta, quando tem essa pressão, esse aumento aqui de 0,4 em cima desse ponto, ele é transmitido para outro ponto aqui embaixo, ó. Também esse ponto vai ter 0,4, de acordo. Só que então a pressão mantém a mesma dentro do fluido. O que só foi modificado foi a área e a força. Entendeu? Então por isso que essa teoria nos traz esse multiplicador de força. E é muito utilizado isso aí, é show de bola. Isso aí tem várias questões de Enem, de vestibular, que cai muito esse problema aqui do princípio de Pascal, tá? E é bom vocês saberem disso aqui e se afiarem nisso aqui, porque é bem legal isso aqui. E isso aqui também dá para fazer até em feira de ciência da escola. Vocês conseguem fazer até a experiência com isso aqui. Consegue fazer esses elevadores hidráulicos para uma feira. Ia ser muito bacana fazer esse tipo de experiência aqui. Tá? Então, assim, ó, o princípio de Pascal é isso aí. Ele é bem básico assim. Não tem muita coisa, eu também não vou me aprofundar muito, porque o tempo é curto. Daí na aula seguinte a gente vai começar sobre o princípio de Arquimedes daí. Tá? É isso aí, gente.